Olá, amigas! Essa aula é a última da nossa série de camisas masculinas. Vocês aprenderam sobre como tirar medidas, conheceram os diversos tipos de golas, bolsos e punhos. Agora vocês vão aprender a costura de uma peça. Se você não sabe fazer um molde, eu tenho esse curso aqui, masculino, onde vai ensinar os moldes das camisas masculinas. Você vai ver com detalhes, é um curso que vai ser para sempre seu. E para te ajudar, você tem um cupom de desconto. Então olha aqui embaixo que você vai ter o cupom, você vai ganhar 20% de desconto na compra desse curso masculino. Ali você vai ter todos os moldes, completíssimo, explicando passo a passo, tá bom? Mas hoje eu vou ensinar a costurar uma peça. Então, olha esse curso, caso você consiga adquiri-lo, faz o seu molde, ou se você já sabe fazer molde, pega o molde de uma camisa masculina, faz o seu e pega essa aula de agora e aprende, acompanha como que você vai costurar a sua camisa masculina, tá bom? Então vamos começar aqui o nosso vídeo. E se você não me conhece, o meu nome é Mônica Sanches, eu sou modelista, designer de moda, eu dou aulas presenciais de modelagem e costura e também eu tenho cursos online. Aqui nesse site que está aparecendo no vídeo, você conhece todos os cursos que o ateliê tem à distância, inclusive esses de modelagem masculina. Dá uma olhadinha lá para você conhecer, ok? Então vamos começar aqui nossa aula, é nossa última aula. Os moldes você vai aprender no curso Modelagem Plana Masculina, que o link está disponibilizado aí embaixo do vídeo. Então você vai aprender a fazer os moldes da camisa masculina lá naquele curso, desse curso de modelagem masculina. Aqui eu vou ensinar como que você vai fazer a costura de uma camisa. Os moldes, vou explicá-los aqui. Eles estão feitos na metade de um tamanho 34, então ele está bem pequenininho. É só para que vocês consigam visualizar. Eu tenho aqui o molde da manga, tenho aqui o molde das costas já com o corte da pala, já com o acréscimo da preguinha. Tenho o molde da frente com a vista para os botões. Tenho o bolso chapado, que vai ser costurado aqui. Tem o colarinho da camisa, tem a gola da camisa, tem o punho e tem o viés para a abertura da manga. A carcela, ela vai ser ensinada a costura dela numa outra aula. Nós vamos nessa aula aprender a colocar o viés. Bem, então, independente se o seu molde é de uma vista simples, escondida, se é um colarinho italiano, francês, não importa, americano, se ele tem pala, não tem, se ele tem prega ou não tem, se o punho é duplo, chanfrado, redondo, não importa o tipo de camisa, de manga, de gola, nada, não importa. O jeito de costurar é idêntico ao que você vai aprender aqui nessa aula. Primeiro passo, nós vamos fazer o corte da peça. Eu vou cortar as peças principais num tecido de uma cor e os detalhes, o viés, o punho, gola, colarinho e bolso, eu vou cortar numa peça de outra cor por questão de visualização. Como que você vai cortar? Então você vai pegar o tecido, você vai dobrar auréola direita contra a auréola esquerda, do jeito que o tecido veio lá da loja, auréola com auréola. Estende ele sobre a sua mesa. Eu vou cortar então o molde da frente e o molde das costas. O molde das costas, ele vai ser colocado na dobra do tecido. Então você pega ele, olha, aqui é o meio das costas. Você vai colocar ele aqui na dobra do tecido e o molde da frente você vai colocar na sequência. E aí, para que esse molde não fique torto, você vai pegar a régua e você vai colocar ela bem certinho aqui na dobra do tecido e vai pegar o meio da frente do molde e vai mexendo ele, fazendo com que ele fique embaixo de um risco da sua régua de modelagem. Então assim o meio da frente vai estar paralelo à dobra
consequentemente paralelo à auréola. A pala das costas, então que é esse pedacinho, deixa eu colocar o molde mais para baixo. Você também, o meio das costas, eu tô tendo que virar o molde de ponta cabeça para ele poder se encaixar aqui na dobra do tecido, tá? Então o molde da pala também, no meio das costas, você vai encostar ele na dobra do tecido. Você vai alfinetar esses moldes. A manga, você também vai colocar no seu tecido e você também vai ter que ver o fio. Tem um risco que lá nas aulas, nesse curso de modelagem plana masculina, você vai aprender a fazer um risco. Eu vou reforçar ele aqui. Então, esse risco não é feito de qualquer jeito, ele é o fio da peça. E aí você também vai pegar a régua, vai colocar na beiradinha da auréola. Aqui no caso tá mais próximo da auréola, por isso que eu vou colocar a régua próxima da auréola. E aí eu vou também movimentando o meu molde, olha, você mexe ele, você faz esse risco que nós chamamos de fio ficar embaixo de um outro risco da régua de modelagem. Alfineta isso e aí vocês vão cortar deixando 1 centímetro ao redor de tudo. Aqui, por exemplo, eu já cortei esse aqui é o molde da frente, eu cortei, já deixei 1 centímetro ao redor de tudo. E o mesmo eu já fiz com a parte das costas e da manga. Então tá aqui um par de manga cortado, eu deixei 1 centímetro ao redor de tudo. Olha a palhinha, tá aqui, também deixei 1 centímetro ao redor de tudo. Aqui pro molde das costas, também deixei 1 centímetro ao redor de tudo. Só um detalhe. Eu vou ensinar nessa aula vocês fazerem a costura francesa, que é típica das camisarias masculinas. Se você quiser fazer essa costura, aqui em cima, onde vai ser emendado a pala, você vai fazer com meio centímetro aqui. Na parte da palhinha, você vai deixar 1 centímetro normal, meio aqui e 1 centímetro aqui, tá bom? E aqui está também a parte da frente. Nós temos que cortar também a parte do bolso, do colarinho, da gola, do punho e o viezinho. Eu também vou cortar com um tecido diferente para você poder visualizar. Tem um truque agora, então presta atenção na dica. Todo colarinho, ele é entretelado. Aqueles colarinhos que são mais tradicionais, igual nas aulas anteriores, eu não mostrei vários tipos de colarinhos. Tem alguns que são para o dia a dia e tem alguns que são mais formais. Os mais formais, você vai usar uma entretela mais grossa. E os que são mais para o dia a dia, mais casuais, você vai usar uma entretela fina. Então, você vai primeiro, essa dica é extremamente importante, você vai primeiro ver o espaço que o seu tecido vai tomar para você colar a entretela no avesso dele e depois você cortar o molde. Então, por exemplo, olha, a gola, eu vou cortar 2 vezes essa gola. Eu vou pegar o tecido, vou dobrar ele auréola com auréola. E aí você vai colocar ele na dobra do tecido. Então eu sei que esse pedaço da gola, eu vou até riscar com a caneta, olha. Esse pedaço aqui da gola, ele vai ocupar esse espaço, certo? O colarinho também vai na dobra do tecido. Eu sei que ele vai ocupar esse espaço. Então, eu só medi o espaço que a minha gola e o meu colarinho vai tomar aqui no tecido. Eu não vou cortar ele agora, eu só vou cortar o retângulo que vai caber esses moldes. Aí eu vou pegar a entretela. Então você pode ir lá na loja de aviamentos perguntar qual é a melhor entretela para o tipo de camisa que você vai fazer. Esse retângulo aqui que eu cortei, eu vou cortar o mesmo tamanho aqui na entretela. Coloco o meu moldezinho e corto a entretela. E aí você vai lá para o ferro e como é que se cola a entretela?
você pega o avesso do seu tecido. A entretela tem um lado brilhante. O lado brilhante, ele tem a cola, então ele vai contra o avesso. Então você vai colar no avesso. Aí você pega um outro paninho, um paninho fininho, põe por cima, vem com o ferro e vai pressionando para colar. Então eu já adiantei e tenho o meu colado aqui. Tá vendo ele coladinho? Já está entretelado ou dublado. Então você vai agora sim, você vai dobrar ele novamente ao meio. Você vai pegar o seu molde da gola, vai colocar na dobra do tecido, vai alfinetar, sempre alfineta para segurar, põe vários alfinetes para segurar. O colarinho você vai colocar também na dobra do tecido. E você vai alfinetar, põe vários alfinetes. Eu tô fazendo mais rápido para não perder tempo. Tem colar, e aí você vai cortar deixando 1 centímetro ao redor de tudo. Tem no mercado um colarinho que já tá pronto para você comprar ele. E aí você vai fazer o colarinho do tamanho dele. Só que ele é bem duro, bem rígido. Geralmente os homens não gostam muito. Eu prefiro fazer assim. E aí compra a entretela da grossura que eu quero, da gramatura que eu quero, e aí eu entretelo. Assim, se a pessoa gosta de um colarinho grosso, eu uso uma entretela grossa. Se ele gosta de colarinho mais molinho, eu já uso uma entretela mais molinha. Cortado, a gente precisa cortar mais uma vez, do mesmo tecido. Para a questão de visualização, eu vou usar com vocês a entretela aqui, o tecido do algodão cru que eu entretelei. A mesma coisa, eu peguei o espaço que a minha gola vai tomar, entretelei e agora sim eu ponho o meu molde aqui por cima e eu vou cortar então o segundo par. O mesmo com o colarinho, coloca na dobra do segundo, alfineta e a gente vai cortar seguindo a beiradinha externa dele. Agora sim você vai ter os dois pares, do colarinho e do pé de gola. O que tá faltando a gente cortar? O punho. O punho é a mesma coisa, você vai pegar uma entretela não tão grossa, tá? E a gente vai precisar de 2 pares. Então peguei aqui, eu sei que esse punho, vou dobrar o tecido ao meio, eu sei que esse punho vai caber nesse espaço. Então eu vou entretelar 2 vezes, olha, 2 pedaços. Aí sim, eu dobro ele novamente ao meio, pego o punho, ponho sempre a parte de baixo paralelo à ourela do seu tecido e você vai cortar deixando 1 centímetro ao redor de tudo. Pode riscar com lápis de costureira ou giz de alfaiate. O que não pode é riscar com canetinha. Corta deixando 1 centímetro ao redor de tudo. Cortei um parzinho, esse vai ser para uma manga. Agora eu pego o outro retângulo e faço a mesma coisa. Ponho a parte de baixo paralela à auréola e vou cortar o segundo par. Então a gente vai ficar com 4 punhos cortados, 2 para a manga direita e os outros 2 para a manga esquerda. Aqui está. O que está faltando cortarmos? O bolso. Então o bolso também eu vou pegar aqui o meu tecido. Eu vou fazer um bolso só, mas você pode fazer dos 2 lados, embora geralmente as camisas elas são de um lado só, né? Então eu vou posicionar o bolso aqui no meu tecido e eu vou cortar. Agora tem segredinho também. Não importa o tipo do bolso que você está fazendo, a margem de costura dele é o seguinte, é 1 centímetro ao redor de tudo, mas a parte superior você vai deixar 4 centímetros. Você vai riscar com giz de alfaiate. Eu vou usar caneta para você visualizar, mas nunca se usa caneta para costura, tá? Então, deixei a margem de 4 centímetros aqui no meu mini bolso. Lembrando que eu tô fazendo um molde com metade do tamanho
de um número 34, então ele está bem pequeno. O objetivo aqui é você aprender como costura, né? Então não preciso fazer tamanho normal. E por isso que eu tô fazendo colorido também. Tá aqui, bolso cortado. E agora a gente vai cortar o viés. Então o viés eu também vou usar o tecido de algodão de cor diferente aqui da minha peça, mas você vai usar o mesmo tecido. Então o viés, se você for usar a carcela que está explicando aqui no curso de modelagem masculina, você vai ver que ela tem um outro formato. Aí você vai cortar um par dele, eu vou ensinar ela, a costura dela, numa aula à parte. Pra gente fazer essa camisa, eu vou fazer o viés que é mais rápido. O viés, você vai ter que colocar esse risco, tá vendo esse risco? Ele é o viés, ele é o sentido enviesado dessa tira. Então eu vou colocar a régua na beirada da auréola, e aí eu vou pegar o molde, e esse risco que eu chamei de fio, eu vou posicionar ele embaixo do risco da régua de modelagem, tá vendo? Então ele ficou enviesado, ele ficou a 45 graus da auréola. Você vai alfinetar a sua tirinha de viés, lembrando de que os moldes desse curso, os moldes das camisas estão todas detalhadas e ensinadas no curso de modelagem masculina que está aparecendo no seu vídeo. Lá você tem o passo a passo de todos os moldes, todas as vistas, todos os bolsos. Nessa aula eu estou apenas ensinando a costura dela. Então aqui, deixando 1 centímetro ao redor de tudo, eu cortei a minha tirinha de viés. Tenho tudo cortado. A tirinha de viés vai ser 2 vezes, tá? Para a manga do lado direito e para a manga do lado esquerdo. Então, cortou tudo que a gente precisava está pronto. Olha, vai ser um par de viés, um bolso, os 2 pares de punho, a pala, a gola. A pala tem camisas que são duplas. Eu vou ensinar a simples, mas se você quiser fazer dupla, você tem que cortar 2 vezes, que é o que vai por dentro. Eu vou ensinar a costura francesa, então a gente não vai fazer ela dupla. Aqui, os 2 pares da gola, os 2 pares do colarinho, a parte das costas, a parte da frente. Tem uma dica agora também para falar. E a manga também, depois vai ter uma dica. Olha, a dica da camisa é essa parte aqui, que vai desse ponto, que é a vista toda, até aqui, até esse risco. Então, lá no curso de modelagem, você vai aprender as distâncias, como que você faz esse desenho da vista. Você vai precisar entretelar o avesso dessa vista. Então aqui você vai ter a sua largura de vista aprendida lá no curso. Aqui a minha, eu estou com 3,5 centímetros. Então eu vou cortar uma tira de entretela dessa largura de 3,5 centímetros pelo comprimento total da minha vista. E de comprimento, indo da barra até aqui em cima, eu tenho 30. Então aí você vai pegar a entretela e você vai riscar. Você pode usar o próprio molde. Se você não quiser cortar o seu molde, você risca na entretela, que é o que eu vou fazer. Olha, eu vou riscar aqui. Como eu vou cortar do lado direito e do lado esquerdo, então vai ser 3,5 para o lado direito, mais 3,5 para a vista do lado esquerdo. Então vai dar 7 centímetros no total. E 30 centímetros de comprimento. Precisa fazer isso, é importantíssimo, viu? E uma entretela fina, a número 9, a número 11, o máximo a número 11. Ou a entretela de malha, uma delas é a que você pode usar. Não use entretela grossa, mesmo se você entretelou o colarinho com entretela grossa. Depois ainda tem a dica da manga, que eu vou falar daqui a pouco.
Então, pessoal, eu vou fazer assim, vou pegar o avesso da camisa, vou pegar a entretela lá do brilhante para baixo e eu vou entretelar a beiradinha dela. Vou colar isso aqui, tá bom? Já vou trazer ela pronta. Entretelei o avesso do par da frente. E o segredo da manga, então a manga, ela vai receber a carcela ou o viés, que no nosso caso da nossa aula vai ser o viés. Cadê a tirinha dele? Tá aqui, ó. Então essa tirinha vai ser costurada aqui. Tá vendo que ela tem um risco? Então lá na modelagem do curso, modelagem masculina, de camisas e calças, você vai aprender o tamanho disso e exatamente onde ele é colocado. Nós vamos cortar no tecido esse risco. Então, você pode passar com um giz, eu sei o tamanho dele, então eu vou riscar. E aí você vai cortar, sem medo. Corta exatamente o tamanho que foi indicado lá no molde. Então, a gente vai ter as duas peças com esse corte. Prontinho, a primeira parte da aula a gente fez, que é o corte, a preparação das peças, entretelamos, marcamos aqui a vista. Vocês aprenderam a margem diferenciada para pala, que vai ser, no caso, a costura francesa. Está tudo aqui. Então, deixa tudo prontinho para depois você continuar assistindo a aula para ver como que é a sequência da costura. Primeiro passo para a montagem da camisa já vai ser colocar o bolso. Vocês vão pegar o molde da frente, onde vai ser colocado o bolso. Eu fiz a marcação, tá bem clarinho, mas essa marcação aqui, que é do bolso, eu passei com giz de alfaiate. Então, ele vai ser costurado aqui. Como que você vai fazer? Você pode usar o próprio molde, inclusive, como gabarito. Você vai pegar aqui no avesso, pode colocar o seu gabarito, você vai dobrar metade e metade de novo. Aí você vai pegar o ferro e vai vincar isso aqui e passar uma costurinha na parte de baixo. Passada a costura, a gente vai dobrar as outras beiradas do bolso. Então, você vai dobrar a parte de baixo, usa o próprio molde como gabarito, vinca. Qualquer bolso, não importa o formato dele, você vai fazer dessa maneira, fazer a beiradinha de cima e usando o gabarito você vai dobrar as laterais e o fundo do bolso, vinca no ferro, você vai colocar o bolso na marcação feita, vai alfinetar e costurar esse bolso na beiradinha de tudo. Primeira parte da montagem está feita, o bolso foi colocado. Segunda etapa, nós vamos fazer a vista. Então, não importa qual é o modelo da sua vista, você vai fazer ela nessa etapa. A vista, então, é onde vai os botões. Lá no curso de modelagem, você aprendeu as distâncias corretas para essa vista. Então, no ferro, você vai dobrar 1 centímetro a beiradinha. Se quiser também usar o seu gabarito, para que você dobre corretamente, pode fazer isso. Dobra 1 centímetro a beiradinha, vinca bem no ferro. Lá na modelagem da vista, vocês vão ter esse segundo risco. Esse segundo risco, ele vai ser dobrado para trás. Também vou dobrar aqui no gabarito e usar ele como referência para eu passar. Eu vou dobrar. Com a outra parte da camisa, você vai fazer a mesma coisa. Vai para a máquina e passa uma costura nesta beirada que eu estou apontando. Tanto do lado direito da camisa, como aqui do lado esquerdo da camisa. É um pesponto na beiradinha para segurar essa vista.
Vistas costuradas, fizemos o segundo passo da montagem da camisa. Lembrando de que todas as costuras devem ser feitas com a linha próxima da cor do seu tecido. Fez uma etapa, passa no ferro. Terceira etapa, nós vamos montar a pala da camisa e eu vou explicar como que se monta fazendo a costura francesa. Temos a camisa, o molde das costas, de acordo lá com a montagem do molde no curso de modelagem masculina, vocês vão ver que nós temos uma distância para uma preguinha. Então, essa distância vai ser feita uma dobrinha de preguinha. Você pode fazer prega macho, pode fazer prega simples, contanto que você faça a dobra da preguinha que foi deixado lá no molde. Isso é importante para o movimento dos braços, para que quando a pessoa se movimente, a camisa dê o movimento. Essa parte aqui, que será a parte da pala, você vai colocar avesso do tecido contra avesso do tecido. Isso é muito importante, avesso do tecido contra avesso do tecido. Você não vai deixar beiradinha com beiradinha, você vai deslocar meio centímetro para baixo, igual você tá vendo aí no vídeo. Por isso que eu quis fazer de outra cor, para que vocês enxerguem esses detalhes. Então, meio centímetro para baixo. Você vai agora passar uma costura a meio centímetro para baixo desse verde escuro. Bem aqui onde eu estou apontando, meio centímetro abaixo dele. Então, vamos fazer essa costura. Agora, para a gente fazer o acabamento francês, preste atenção nisso que eu vou mostrar. Sabe essa parte aqui estampada que foi a mais? Você vai dobrar ela sobre a costura, encostando na costura que nós acabamos de fazer. Então, eu cobri a beiradinha do tecido. E agora, eu vou dobrar mais uma vez aqui para baixo. Vou dobrar rente à costura que eu acabei de fazer. Vai passar agora uma costura nessa parte inferior, prendendo essa beiradinha que a gente dobrou. Bem, então aqui está. Esse aqui é o lado direito. Ele ficou com as duas costuras na distância de 1 centímetro no final. E o lado do avesso, ele fica com uma costura só. Quarta etapa. Não importa o modelo da sua camisa, você vai seguir isso que eu estou mostrando. A gente vai emendar os ombros, então você vai colocar direito contra direito, ombro com ombro, alfineta e vamos para a máquina costurar os dois ombros. Fez a costura, vai para a tábua de passar roupa e abre ela. Passar é uma etapa muito importante da costura, ela vai ajudar a sentar tudo, a ficar tudo no devido lugar, vai dar um outro acabamento para sua peça. Quinta etapa, nós vamos começar a montar o colarinho. Temos o nosso par de gola e temos o nosso par de colarinho. Eu fiz de duas cores para que vocês consigam visualizar. Então, eu vou pegar primeiramente a gola, vou colocar direito sobre direito. Você vai costurar daqui de baixo a 1 centímetro, dando a volta aqui em cima, descendo do outro lado, tudo a 1 centímetro. Pode colocar alguns alfinetes para facilitar. Fiz a costura, você vai cortar a quina dessa gola. Não importa o formato da sua gola, é isso que você vai fazer.
Agora você vai voltar a sua gola para o lado do direito, vai arrumar as quinas com muita calma e vai passar. Dica para passar isso aqui, sempre tem dica. Antes de você passar a gola fechada, você passa a costura interna aberta. Vai fazer uma grande diferença na hora que você for fazer essa parte de passar. Ela ajuda a assentar bem mais. Agora o colarinho. Você vai colocar essa parte que a gente costurou, ela vai no meio do colarinho. Então, depois de pronta, ela iria ficar assim. Então, coloca aqui a sua gola, pega o colarinho e joga. Essa parte, ó, essa parte vai ser costurada aqui. Então, você joga ela aqui. Centraliza, centro de colarinho com centro de gola. Prende com os alfinetes. Você vai ver que o início da curva do colarinho, ele coincide com o final da dobra da gola. Então, aqui. Agora, desse lado, você vira ele do outro lado e coloca a outra parte do colarinho junto. Entenderam o que foi feito? Todo colarinho vai ser feito dessa maneira. Agora, eu vou passar uma costura, aqui eu vou ter que puxar, olha, puxa a ponta da gola, porque você não vai poder costurar a ponta da gola, tá? Então, você vai passar uma costura a 1 centímetro, dando essa volta aqui em cima, puxa essa ponta da gola e termina a costura aqui, fazendo todo o contorno bonitinho aqui do colarinho. Dica também, dobra 1 centímetro para cima esse finalzinho, somente do colarinho de cima. Vocês vão ver o porquê na próxima etapa. Vou segurar ele assim, ó, dobradinho. Tanto do lado direito como aqui do lado esquerdo, olha, dobra o finalzinho 1 centímetro, não esquece de puxar a sua gola para que não pegue a gola. A gente vai costurar somente o colarinho. A parte de baixo, observem que eu não dobrei, você vai dobrar só a parte de cima, 1 centímetro. Então, quando você for fazer essa costura, você vai começar a costura aqui embaixo, vai passar pelo colarinho com ele dobrado a 1 centímetro, vai fazer a volta toda e do outro lado a mesma coisa, terminando com a parte de cima do colarinho dobrado e a gola puxada para não costurar a ponta da gola. Entendido isso? Então, vamos lá para a máquina fazer essa costura. Olha aqui a costura em azul. Mais uma dica. Bem nas partes curvas, você dobra a margem de costura assim e corta um triângulozinho pequenininho. Desvira isso aqui pro lado do direito e vamos passar. Tá vendo que essa parte aqui, que foi a parte que eu dobrei 1 centímetro, eu vou continuar a dobra de 1 centímetro vincando aqui no ferro. Passa essa gola. Então, a gente fez a preparação da gola, ela está montadinha. Próximo passo, vamos encaixar a gola aqui na camisa. Você vai deixar a sua camisa voltada para o lado do avesso, isso é muito importante. Eu vou fazer até um A aqui, olha, A de avesso. Dá a impressão que essa parte está errada, mas não é. Deixe isso aqui no avesso. O colarinho, vamos achar o centro das costas dele. Então, dobra ele ao meio e marca o centro dele. Então, você vai colocar o colarinho, tá vendo essa parte que eu não dobrei aquele 1 centímetro, essa parte clara? É ela que eu vou encaixar agora no centro das costas. Então, você vai colocar centro das costas com centro das costas,
Beiradinha com beiradinha. Essa parte colorida aqui, eu vou deixar ela longe dessa costura, eu não vou costurar ela agora. Provavelmente você vai alinhavar essa etapa que eu estou mostrando. Então, você vai alfinetar centro das costas com centro das costas da gola e você vai colocando a beiradinha da sua gola ao longo de toda a beiradinha do seu decote. Esta parte final aqui, você vai colocar faceando, então, lateralzinha da sua gola com lateral da sua vista, olha. Não é para passar nem deixar ela antes, é para você colocar beiradinha da gola com beiradinha da gola. Alfineta, prendendo bem. E continua alfinetando a sua gola. Então, você vai alfinetar todo o decote. Lembra que o meu molde é pequenininho, então ele está menor, o seu vai ser maior. Você vai ter mais espaço para movimentar. Olha também aqui, essa dobra final do colarinho, eu vou deixar encostadinha na dobra final da minha vista. Se você não tem prática, alinhava essa etapa. Eu vou para a máquina agora, presta atenção, eu vou costurar desde esse cantinho, a costura vai ter que ser faceando essa dobra do meu colarinho colorido. Então, eu vou costurar, não posso costurar a parte de cima do colarinho, tá? Eu vou costurar apenas faceando ele, eu vou até puxando aqui o colarinho para que eu consiga costurar sem pegar essa parte de cima estampada do colarinho. Olha aqui no final, você também dá aquela puxadinha e você termina a costura encostando, faceando a dobra do colarinho. Então, a gente vai lá para a máquina e vai fazer essa costura. Olha aqui a costura feita. Dá a impressão nessa etapa de que está errado, mas não está. Olha o que você vai fazer agora. Tá vendo essa parte que é a margem de costura que sobrou? Você vai jogar para dentro do colarinho. Passa ela antes, tá? E joga a margem para dentro do colarinho. E aquela parte do colarinho que a gente já vincou, que tá com 1 centímetro já dobrada, ela vai cobrir a margem de costura que a gente acabou de fazer. Você vai encostar bem na beiradinha da costura, dessa costura azul. Você cobre essa costura, passa aí 1 milímetro dela, prende com os alfinetes, vai jogando toda a parte da margem de costura para dentro desse colarinho. Mas faça com bastante capricho, porque essa costura, esse pesponto que nós vamos fazer agora, ele vai ficar aparecendo na camisa. A gente vai passar uma costurinha agora aqui, ó, nessa beiradinha de baixo. Fez a costura, vai pro ferro e passa de novo. Então, essa costura ficou bem na beiradinha, ela ficou pelo lado do direito, então você consegue controlar o que você está vendo dela. Ela tem que ficar bem bonitinha, bem na beiradinha. O lado do avesso, se você alinhavou antes, seguiu todas as marcações corretas, ela também vai ter ficado na beiradinha. De acordo com a entretela que você colocou, é a grossura que vai ter ficado esse colarinho. Entretelas grossas vão deixar o colarinho mais em pé. Entretelas finas vai deixar o colarinho mais maleável. Não importa o tipo do colarinho, a sequência de costura e encarte é exatamente essa que vocês viram. Agora tá faltando nós fazermos a manga.
Então, próxima etapa, acho que é a etapa número 7, se eu não me engano, né? A gente vai ter que montar a manga. Para montar a manga, a gente vai ter que colocar o viés. Se você quiser aprender a carcela, eu vou deixar um outro vídeo para você entender como se faz a carcela. E lembrando, os moldes estão nesse curso Modelagem Masculina. Bem, se você cortou uma tira de viés no tecido, você vai vincar ele igual um viés pronto. Você dobra metade para dentro, as beiradas para dentro, fazendo igualzinho aquele viés pronto. Se você quiser usar um viés já pronto, você compra ele. Eu até peguei de uma cor bem contrastante para que você possa ver. De qualquer maneira, eu gosto, nos dois casos, tanto do viés pronto como o viés que a gente faz, de dobrar ele ao meio e vincar ele ao meio. Vou começar com o viés pronto, é o jeito de colocar é o mesmo, tanto com o viés pronto como com o viés comum. Vou fazer o seguinte, olha que eu vou dobrar essa parte que eu cortei para você visualizar. Abre o seu viés, coloca beiradinha com beiradinha. E você vai costurar a pezinho de máquina, cerca de meio centímetro. Prestem bem atenção nisso que eu vou mostrar agora. Olha, eu vou costurar isso a meio centímetro, 8 milímetros da beiradinha. Tá vendo aqui? Aqui não é o fim do corte. Eu vou passar meio centímetro acima do fim do corte. Então, eu vou vir costurando. Quando eu chegar aqui, eu vou parar com a agulha dentro do tecido, a meio centímetro além do finalzinho. Deixa eu colocar uma cor que aparece. Vou parar com a agulha dentro do tecido. Lá na máquina, ainda estando na máquina, você vai dar um corte, um pique na diagonal do cantinho do corte até aqui onde está a agulha da máquina. Vai ficar um corte na diagonal. Aí, ainda com a agulha enfiada dentro do tecido, você levanta o pé calcador da máquina, gira ele para sua frente. Aí você vai puxar o tecido, porque ele vai estar com um cortinho aqui, né? Eu vou cortar. Olha, ele vai estar com um cortinho que a gente fez. Então, você girou, aí você vai puxar o tecido. Você vai costurar agora vindo reto aqui, olha. Vê se consegue ir enxergando. Você vai costurar 1 centímetro descendo reto aqui. Então, vem com a agulha costurando, trazendo o seu viés. Você vai girando assim o tecido, traz o seu viés, costura mais 1 centímetro. Aí, você vai de novo dar o pique do cantinho, encontrando lá na agulha da máquina. Levanta o pé calcador, gira o tecido novamente, abaixa o pé calcador e aí você vai continuar a costura até o fim, tá ok? É meio chatinho, mas siga esses passos que não tem erro. Então, olha a costura feita. Ela fica com o viés aqui reto. Se você olha pelo lado do avesso, você vai ver aqueles 2 piques que a gente deu. Então, agora é vir para o ferro. Esse lado do viés, a gente manteve ele dobradinho. Então, eu vou agora, vou pegar aqui, olha, a margem de baixo, jogar para cima, pegar o viés e juntar assim, tá? Sempre vai alfinetando à medida que você vai fazendo essas dobras. Aqui também, olha, a margem costurada, joga para dentro do viés e o viés você joga por cima para esconder a beiradinha.
Você vai voltar lá para a máquina e você vai passar uma costura na beiradinha. Sabe igual a gente fez lá com a gola? Mesma coisa, só que você vai passar agora nessa beiradinha do viés. Pode alinhavar também. Olha, passei a costura na beiradinha. Aqui no avesso, você pode juntar um contra o outro dessa maneira que você está vendo. Aí você dobra assim ao meio e você vai passar uma costura vindo aqui, ó, dessa quina na diagonal até a beiradinha dela. Olha, tá vendo que aqui o meu, ele ficou com umas preguinhas? Você passa bem no ferro, que provavelmente essas preguinhas você consegue tirar, tá vendo? O meu, à medida que eu estou passando, eu consigo tirar a grande maioria das preguinhas. Ficou até bonitinho, olha. Se você, mesmo passando, ver que ficou com muita prega, você vai ter que desmanchar e fazer de novo. Você vai fazer isso na manga direita e vai fazer a mesma coisa na manga esquerda. Eu já deixei essa aqui pronta. Pessoal, aqui está então as duas mangas já preparadas com o viés. Se você for fazer a carcela, você não vai fazer isso. Você vai assistir o outro vídeo que está aqui na descrição embaixo. É só rolar a tela, você acha a descrição do vídeo para fazer a carcela. Então, escolhe viés ou carcela, o que você preferir. Geralmente, esse de punho é para as camisas mais casuais. A carcela, ela é usada na grande maioria das camisas de manga longa, de camisas sociais. Esse aqui é só uma outra alternativa mais simples de se fazer. Agora, a oitava etapa vai ser costurarmos o punho. Então, o punho, você vai pegar o parzinho dele, você vai colocar direito contra direito, e você vai costurar desta parte, dando a volta aqui em cima, terminando aqui. Com aquela mesma dica de você dobrar 1 centímetro o finalzinho do punho, somente a parte de cima. Depois de costurado, ele vai ficar assim. E aí você vai dobrar as partes curvas e cortar a quininha deles. Vai desvirar ele para o lado do direito e vai passar no ferro. Depois de passado, você vai ter os dois punhos. Então, os dois punhos você passa ele com a beiradinha de um dos lados voltado para dentro, igual a gente fez lá na gola. Aí, no caso da manga, então deixa ele aqui separadinho. Aí você vai pegar a sua camisa, com o direito da camisa voltado para cima, você vai pegar a manga e vai colocar direito da manga contra direito da peça. Você vai alfinetar colocando cava com cava e vai colocando a beiradinha da sua manga, acompanhando todo o contorno da cava. Vai alfinetando e aí você vai para a máquina e vai costurar toda essa cava. Então, vai lá para a máquina e passa a costura na cabeça da manga. Aí, com a camisa voltada para o lado do direito, você vai juntar cava com cava assim, manga com manga, lateral da camisa com a lateral da camisa. E você vai passar uma costura vindo desde a manga, passando pela cava e indo na lateral. Pode prender com os alfinetes. Aqui a minha já tá adiantada, eu já fiz a do outro lado, tá aqui, olha, costurou. Então, depois que você costura essa lateral, aí você desvira a sua manga para ver se está tudo em ordem. Então, a gente vai estar com a camisa nesse ponto, com a manga já pregada e a lateralzinha costurada. É nesse momento que a gente vai encaixar o punho. Então, faz as duas mangas, depois que fez as duas mangas, vem, volta a peça aqui para o lado do avesso. E aí você vai pegar um dos punhos e pelo lado do avesso, você vai colocar novamente
aquela beiradinha aqui do punho, você vai colocar faceando a beiradinha do viés. Se for carcela, a mesma coisa, você vai colocar lá no fim da carcela. Então aí você pode alinhavar também, ou só alfineta. Então você vai alfinetar e costurar esse punho ao longo de toda a beiradinha da manga, até chegar do outro lado do punho e colocar o fim do punho com o fim da manga. Se você seguiu todas as marcações que são ensinadas no curso de modelagem masculina, você vai ver que ela vai encaixar perfeitamente. Olha, até essa aqui, que é uma mini blusa, uma mini camisa, né? Ela tá encaixando certinho. E aí você vai passar a costura, então lembra que você é igual o colarinho, é como se fosse um colarinho. Essa parte você não vai costurar, você vai costurar faceando a dobra do seu punho, dando a volta todinha aqui na barra da manga, terminando faceando também a dobra do punho. Então, eu vou fazer isso lá na máquina e já vou fechar outra manga que eu preciso fechar. Então, o punho foi costurado do lado do avesso. Você vai agora pegar a margem de costura do punho e vai jogar para cima. E o punho você vai dobrar igualzinho você fez com a gola. Essa parte do punho que a gente dobrou e vincou 1 centímetro, você vai jogar sobre a margem de costura, cobrindo a costura que nós acabamos de fazer. É mais chato, é uma região pequena, tem que ter paciência, às vezes você vai precisar desmanchar. Faça com muita calma, sempre passando no ferro. Você vai ver que se você alinhavar, passar, a sua costura se torna muito mais fácil. Então prende com os alfinetes, quantos alfinetes você achar necessário. Vai no ferro, vinca isso aqui. E aí você vai lá para a máquina e vai passar uma costura nessa partezinha aqui, olha, interna. Essa costura vai ficar aparecendo pelo lado direito do punho, então capricha nela. Tá costurado, não esqueça de ir limpando a peça, tirando as linhas. Vou virar aqui para o lado do direito. Isso que você fez na manga do lado esquerdo, você vai fazer na manga do lado direito também. A mesma coisa. Volta sua manga para o lado do avesso, põe o punho, costura, faz o pesponto final. Eu não vou fazer porque é a mesma coisa, tá bom? Nem sei mais que passo a gente está, acho que é o 9º passo já, né? Então aqui na parte das costas, lembra que essa aberturinha ela fica na parte das costas. Aí você vai colocar o botãozinho, vai fazer a casinha de botão aqui e prender ela aqui por cima. Então ela vai ficar presinha assim, o acabamento do seu punho. Depois com a carcela, depois que colocou a carcela, coloca o punho, aí você também coloca os botõezinhos. Não importa que formato de punho seja. Essa é a sequência e o jeito de se montar. A barrinha, você vai pegar a barrinha, dobra uma vez. Se o tecido for bem fino, pode dobrar até 2 vezes se quiser. Vinca, alfineta, alinhava. E aí você vai lá na máquina e faz a costura da barrinha, finalizando a parte de costura da sua camisa. Não vou costurar também barrinha porque é bem simples, é só dobrar e passar um pesponto na beiradinha, que aí ela vai ficar com esse acabamento final. E aí sim, a última etapa para finalização da sua camisa vai ser colocar os botões. Masculino, os botões são pregados do lado esquerdo da peça.
As camisas de homem, ela tem uma casinha de botão aqui no colarinho e depois ela tem as outras casinhas de botão. Então aí você escolhe o botão. Botão de camisa geralmente é pequenininho, então vai um botãozinho, uma casinha de botão do lado esquerdo, aqui no colarinho, e depois você vai colocar os outros botões, dando o espaçamento que você acha necessário, 3 dedos, 4 dedos, e vai fazer as casinhas de botão do lado esquerdo e vai pregar o botão do lado direito. Seria isso a montagem da sua camisa. Não importa se é camisa fit, slim, tradicional, punho duplo, punho chanfrado, punho reto, bolso chapado, reto, bolso chapado com canto, o colarinho, se ele é americano, francês, italiano, não importa. Se a vista é escondida, é com preguinha, é vista simples, não importa. A sequência de montagem para qualquer peça que você quiser é essa que você acabou de aprender. Se você quer aprender o molde da camisa masculina, o molde de bolso, o molde das golas, dos punhos, das mangas, molde de tudo, você tem que dar uma olhada nesse curso de modelagem de camisas e calças masculinas. Lá é a modelagem completa, ok? Então é isso, olha aqui a parte de trás, como é que ficou, certinho. Espero que tenha dado para você entender como que se faz a camisa masculina.